Olá, hoje eu tô aqui para lembrar para vocês como é que acaba a nossa personalidade jurídica. Se nós adquirimos personalidade jurídica com a vida, como que cessa absolutamente, permanentemente a nossa personalidade jurídica? Somente com um único fato certo em nossa vida: a morte. A morte pode ser de várias formas para o nosso direito. Existe a morte real, aquela atestada com certidão de óbito, onde eu vejo o corpo e eu sei as causas da morte, basicamente. Tudo está atestado no meu atestado de óbito, na minha certidão de óbito. Excepcionalmente, nesta modalidade de morte real, enquadram-se as catástrofes sem o encontro do corpo. Porque, por exemplo, um avião cai, todas as pessoas morrem. Eu sei que aquela pessoa estava lá dentro, eu tenho a certeza, porque o aeroporto tem lá a lista de quem embarcou, de quem fez check-in, né? Então eu tenho esse controle. E se eu vejo o acidente, os peritos constatam que não há possibilidade nenhuma de ter mais uma vida ali entre aqueles escombros e tudo mais, eu só posso crer que a pessoa morreu, né? Então eu estou falando em casos de não encontro do corpo. Às vezes é tão grave que a gente não identifica sequer o sujeito nem pela sua arcada dentária ou outras formas aí de identificação. Então, em casos de catástrofe, entram também como forma de morte real. Outra forma de morte é a comoriência, que é a morte simultânea. Quando duas pessoas falecem e eu não sei identificar quem morreu primeiro. A comoriência importa lá para o direito das sucessões. Enquanto aqui nós estamos falando do primeiro módulo de direito civil, esta forma de morte, de perda de personalidade, ela importa lá nas sucessões. Porque nas sucessões, se uma dessas pessoas herdeira uma da outra, e eu consigo comprovar que uma morreu seja segundos antes da outra, a outra sucede na herança, na transmissão da herança daquela que faleceu antes, né? Então vamos pensar aí, cônjuges com comunhão parcial de bens, sendo que o cônjuge que falece primeiro possuía bens particulares. Esse que falece depois adquire os bens particulares daquele, nem que seja por ter morrido 1 minuto depois. Significa que os herdeiros deste outro que morreu por último vai receber parte do patrimônio do outro, que às vezes não tem nem relação. Vamos imaginar que este outro companheiro, ele possuía um filho de outro relacionamento, vai acessar o patrimônio daquele. Ok? Então veja a importância de se constatar a morte antes ou não. Mas quando eu não consigo constatar, vamos supor, um acidente de carro onde foi muito violento, né? E eu não consigo constatar a morte, presume-se que morreram simultaneamente. Esse é o Instituto da Comoriência. E aí a gente tem uma regra lá no direito às sucessões que, havendo a comoriência, um não herda do outro. Faz-se a sucessão normal aos seus herdeiros, sem um herdar o patrimônio do outro, ok? A outra forma de morte é a morte presumida, que não se confunde com a morte real por catástrofe, ok? Lá na morte real eu tenho certeza que a pessoa estava envolvida. Na presumida eu não tenho certeza. Eu imagino que pelas circunstâncias a pessoa possa ter morrido. Então eu tenho com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. As hipóteses sem declaração de ausência estão na lei. Quando há guerra e o sujeito estava em campanha nesta guerra ou era prisioneiro de guerra, finda a guerra, depois de 2 anos, ele não retorna. Eu presumo que ele morreu. Na outra hipótese, com declaração de ausência, são inúmeras possibilidades que se abrem, né? E aí eu costumo brincar com os alunos. É aquele que o marido vai buscar algo no bar e não volta nunca mais,
né? Fala, vou até o bar ali buscar uma cerveja, um cigarro, sei lá, né? E não volta nunca mais. Então essa hipótese, eu preciso declarar a ausência do sujeito para dar início à sucessão provisória e depois sua sucessão definitiva, ok? Então eu tenho que ter indícios fortes. Um outro exemplo que eu lembro dos nossos alunos é do padre que colocou o balão lá nas costas, vários balões, na verdade, nas costas, e foi dar uma volta. Nunca mais se achou, mas provavelmente ele deve ter falecido. Presume-se o seu falecimento e, portanto, a cessação da sua personalidade jurídica. Mas não tem certeza, diferente da catástrofe sem encontro do corpo, ok? Então eu vou passar por todo um processo de ausência, de declaração de ausência, que é muito cauteloso, porque é muito sério declarar a ausência de alguém, para que os seus herdeiros, por exemplo, possam suceder os direitos e obrigações deste, né? Então, bastante cauteloso, um procedimento com expedição de vários editais, né? Para que, por fim, o juiz, com uma certeza disso, né? Uma certeza, na verdade, sempre relativa, né? Mas pode, portanto, declarar a ausência de alguém, ok? Essas são as hipóteses de extinção de personalidade jurídica. Adquirimos a personalidade ao nascer e perdemos com a morte, né? E nesse interregno de tempo, nós contratamos, adquirimos e, portanto, nós temos a morte declarada ao final, né? Para que os nossos herdeiros, eles nos sucedam aos direitos e obrigações, já que esses bens perdem a titularidade com a perda de personalidade ocasionada pela morte, ok? Isso era o que eu tinha para falar por hoje e aguardem os próximos vídeos se inscrevendo no canal. Muito obrigada e até a próxima!